Está bem. Olha, estás sem som, Carlos. Desculpa lá. Ok. O Tá bom. privilégio é meu, eu dou graças a Deus pelo vosso convite e quero desde já enviar um abraço para todos, sem exceção, para a Igreja nas Fontainhas e para os irmãos que quiseram estar com a Igreja nas Fontainhas. Exatamente. De maneira que um abraço para todos. Eu se calhar antes de começar, eu ia orar, e vou orar pelo meu amigo José António, já oramos, mas eu tenho que orar pelo meu amigo José António e pelo meu amigo Ok. irmão Albano, de maneira que eu vou orar, está bem? Força. Senhor, damos-te graças porque estamos nas tuas mãos. E quaisquer que sejam as circunstâncias, estamos nas tuas mãos. Ajuda-nos, de facto, a saborear o facto de estarmos nas tuas mãos. Porque, curiosamente, não há um momento em que a gente não esteja nas tuas mãos. E nós rogamos-te que particularmente ajudes estes dois nossos irmãos amados. Pedimos-te para que, se for possível, Senhor, os tires daquela situação rapidamente e eles restaurem a sua vida normal. Que os consoles, que os confortes, que os animes, que os enchas de gozo, do teu gozo, porque o teu gozo não está dependente de circunstâncias também. E te pedimos que tu nos ajudes agora na tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. O Senhor colocou no meu coração eu hoje falar-vos, vou mudar de assunto, hoje vou mandar foguetes, vou mudar de assunto. O Senhor quis que eu falasse, mostrou-me que eu devia falar. Se eu tivesse que dar um título, chamaria Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Hebreus no capítulo 12, versículos 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2, nós lemos assim, é uma passagem muito conhecida, mas eu vou ler, e vou ler a partir do meio do versículo 1 até ao princípio do versículo 2. O que lemos ali é isto. Isto é uma ordem, um mandamento, chama-lhe o que quiser. É uma injunção. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Como vocês sabem, o salmista diz que o mandamento do Senhor é amplíssimo. No Salmo 119 nós lemos isso, que o mandamento do Senhor é amplíssimo. E quando nós nos detemos numa só palavra nas Escrituras, ou numa expressão, ou num versículo, é impressionante a profundidade que cada porção das Escrituras tem. Mas apesar do mandamento do Senhor ser amplíssimo e termos aqui tanta coisa nesta declaração de Hebreus 12, 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2 significa genericamente, assim à superfície, genericamente, significa que nos devemos focar no Senhor e não nas circunstâncias. Deixemos tudo olhando para Jesus. Isto significa focarmos no Senhor e não olharmos para as circunstâncias. Bem, uma das coisas que nos faz tirar os olhos do Senhor, há muita coisa que nos pode fazer tirar os olhos do Senhor, sabem? Há muita coisa que nos pode fazer não olhar para Jesus. Mas uma das coisas que mais facilmente nos faz não olhar para o Senhor são as dificuldades. E quando as dificuldades batem à porta, é qualquer coisa. Quando as dificuldades batem à porta, a tendência para deixarmos de olhar para o Senhor é impressionante. E eu queria falar-vos sobre como passar pelas dificuldades, não deixando de olhar para o Senhor. Como passar pelas dificuldades e glorificarmos o nome de Deus. E o povo de Deus, e quero aqui sublinhar isto, o povo de Deus foi sempre um povo sofrido, foi sempre um povo sujeito a dificuldades. E isso não aconteceu apenas com o seu povo terreno, Israel, no Egito, e também ao longo da sua carreira. Em Êxodo no capítulo 3 e no versículo 7, logo no princípio da história de Deus, nós lemos, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. É um povo aflito, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O povo de Deus sempre foi um povo, como nós vemos nesta passagem, aflito, sofrido, com dores. Atenção que isto é muito importante.
E o seu povo celestial, que é a igreja, o corpo de Cristo, nós, também somos um povo sofrido, que também experimentamos dificuldades, mas que ninguém tenha dúvidas acerca disso. Portanto, isto é comum aos dois povos, seja o povo terreno, seja o povo celestial. E agora quero relembrar um pouco da história da igreja. E nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, eu vou citar que é melhor, que é para vocês não se perderem, eu digo os versículos e vocês depois veem, mas para estarem concentrados. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, a dada altura, que em Listra, uns judeus de Antioquia e de Icónio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Reparem a que ponto pode chegar o sofrimento e as dificuldades do povo de Deus. Em face deste acontecimento, isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Em face deste acontecimento que aconteceu com Paulo, em Listra, ele foi evacuado a seguir para Derbe. Os crentes pegaram nele, os que estavam lá, e evacuaram-no para a cidade de Derbe, que era lá perto. Chegando à cidade de Derbe, ele evangelizou aquela cidade e houve muita gente que se converteu naquela cidade. E logo a seguir voltou para Listra, o sítio onde o quiseram matar. Voltou para Listra e não só, e depois foi também a Icónio, e foi também a Antioquia, e andou por ali. Quando chegamos ao capítulo 14, versículo 22 desta passagem que nos conta isto, lemos que ele fez este périplo por Listra, Icónio e Antioquia, e destaco Listra porque foi um sítio crítico de sofrimento, de dificuldades, dizendo assim a Bíblia. O Lucas, o que escreveu, o autor dos Atos, diz assim, Atos 14, 22, ele foi fazer aquilo, confirmando os ânimos dos discípulos, a tendência podia ser para o desânimo. E atenção, que é muito fácil nós desanimarmos, que o Senhor nos ajuda a nunca desanimarmos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque a perseguição era dura, as dificuldades eram enormes. Pois que, e tomem agora muita atenção, disse ele, por muitas tribulações, não é por algumas, é por muitas tribulações, nos importa entrar no Reino de Deus. Bem-vindos, irmãos, à maior odisseia do cristianismo. E vocês vão ver que isto não é dramático, é fantástico. E eu já vou passar a explicar. Realmente, como o Senhor disse quando cá esteve, independentemente de nós sermos seu povo terreno ou seu povo celestial, o Senhor Jesus Cristo, quando cá esteve, disse esta frase lapidar, que se aplica a todos. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo ali naquele caso estava a dizer, vocês animem-se, não desanimem, ele foi lá para animar os crentes, face às dificuldades. E a pergunta que eu quero desde já fazer é esta: porquê é que Deus permite que nós soframos, que nós tenhamos dificuldades, que nós passemos por provações? Neste momento temos dois irmãos queridos, que nós gostamos muito deles, o José António e o nosso irmão Albano, que estão no hospital, não é verdade? E quantos de vocês já por lá passaram? E quantos de vocês é que ainda vão por lá passar? Eu digo vocês e eu, não é só vocês. Ok? Mas a pergunta é, porquê é que Deus permite que nós soframos? Porquê é que Deus permite que tenhamos dificuldades, provações? Bem, eu quero que vocês saibam o seguinte. Através das dificuldades, e isto não acontece por acaso, isto está debaixo das mãos de Deus, é Deus que assim quer, através das dificuldades, Deus quer aumentar a nossa fé. E eu já vi muitos crentes em reuniões de oração dizer, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Mas eles esquecem-se que para a fé aumentar tem que ter dificuldades. Eu não sei se eles têm bem consciência daquilo que estão a pedir. E estão a pedir bem. Aliás, devemos pedir isso, mas tomemos consciência que as dificuldades, Deus usa as dificuldades para fazer aumentar a nossa fé. E quero também dizer, desde já, que as provações, as dificuldades por que nós passamos, elas revelam quão pequena é a nossa fé. Mas é que não tenham dúvidas acerca disso. As dificuldades por que nós passamos, elas visam também mostrar-nos
que a nossa fé é pequena. Vocês conhecem a experiência de Pedro, não conhecem? Em Mateus 14, 30 e 31, essa experiência de Pedro é paradigmática a este respeito. E eu quero vos dizer o seguinte, irmãos, não fujamos das dificuldades. Há dias, nós ouvimos o nosso irmão Teles lembrar-nos que quando o Senhor mandou Pedro ir ter com ele, eu penso que foi no domingo na Quinta de Conde, que ele falou na Quinta de Conde no domingo à noite. Ouvimos o irmão Teles lembrar-nos que quando o Senhor mandou Pedro ir ter com ele, não lhe aplanou o caminho. Pedro, vem. O Senhor manda-me ir ter contigo. Vem, Pedro, vem. E vocês reparem que o mar estava super alterado. As vagas eram enormes. O vento era fortíssimo. O Senhor não eliminou as dificuldades para ele ter com ele. O Senhor não acalmou o mar, nem tirou o vento. E nós ouvimos o irmão Teles falar exatamente acerca disto, que o Senhor mandou ir ter com ele, não lhe aplanando o caminho. Ele foi com aquelas enormes vagas, com aquele vento forte. E deixai-me dizer uma coisa. É por isso que o crente, e aqui tenho que fazer este parênteses, é por isso que o crente no Senhor Jesus Cristo é bem-aventurado. Sempre bem-aventurado. E é bem-aventurado mesmo nas mais difíceis circunstâncias. É qualquer coisa. Reparem bem, o Senhor, olha o propósito do Senhor. Pedro, eu tenho um plano para tu caminhares. Queres ver o caminho que eu te quero dar? É este caminho, cheio de ventos, cheio de vagas, mas uma coisa fantástica, o plano de Deus era ele andar em cima daquilo. É qualquer coisa. Eu gostava de lá estar naquele dia só para ver aquilo. E o crente é super feliz, porque o plano de Deus é qualquer coisa que ultrapassa tudo aquilo que a gente possa imaginar. Onde é que nós poderíamos ter algo melhor do que ter aquilo que o Senhor planeou para nós, que planeou para Pedro, planeou para nós, tem para nós, o que é que nós... Por isso não admiro os discípulos um dia dizerem, para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Eu há dias achei curioso, parece que foi o irmão Carlos de Algeriz, foi no domingo, acho eu, que ele disse, hoje em muitas reuniões de igrejas por aí, disse, venham à frente, fazem o apelo, venham à frente. Bem, o Senhor Jesus Cristo disse, quem quiser ir embora pode ir. E o Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor, para quem iremos nós? Que é uma coisa curiosa, o Senhor não disse, venham cá à frente, ele disse, quem quiser ir embora pode ir. Gostei daquele pormenor, mas isto vem aqui só de passagem, porque me lembrei disso. Onde é que nós poderíamos ter algo melhor? Isto fez-me lembrar aquela saída, muito bem saída do Carlos. Irmãos, olhemos para as dificuldades, como eu tenho dito muitas vezes, como papéis de embrulho que encerram dentro de si enormes bênçãos. Por isso é que o crente tem uma porção que o descrente não tem. E quando a gente diz que o crente é bem-aventurado, é a pessoa mais feliz, mas é que não tenham dúvidas. O crente é o mais feliz, e como eu disse já muitas vezes, mesmo que ele morra, porque a melhor coisa que lhe pode acontecer é morrer. E, portanto, não há coisa má que aconteça aqui que não seja boa, é tudo bom, é tudo fantástico, e nós vamos ainda ver melhor isto. Bem, acerca de Pedro, naquela passagem de Mateus, capítulo 14, nós lemos assim, mas sentindo o vento forte, teve medo, e ele andou. Eu não sei quantos passos é que ele deu, mas ele andou, porque a Bíblia diz que ele caminhou sobre as águas. Eu não sei a caminhada dele, quantos metros teve, mas ele caminhou. Mas a dada altura, sentindo o vento, e aqui é que está o nosso problema. Atenção, o nosso problema é tirar os olhos de Jesus. Lembra-se como é que a gente começou? Olhando para Jesus. E ele, ao tirar os olhos, ao olhar para as circunstâncias, quando a gente olha para as circunstâncias, estragamos tudo. Nós não podemos olhar para nenhuma circunstância, nem pessoas, nem coisas. É os olhos só em Jesus. O resto deixando tudo. Porque quando a gente deixa de olhar para o Senhor, que foi o que Pedro fez, começou a afundar-se. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe. Agora nota o que é que o Senhor lhe disse. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Atenção! O Senhor não disse a Pedro que ele não tinha fé.
O que o Senhor disse a Pedro é que a fé dele era pouca. Só deu para andar 10 metros. Se foram 10 metros que ele andou. E a fé dele poderia ter crescido mais e ser maior se ele tivesse usufruído das ondas e dos ventos, que teve medo. Fracassou. Porque olhou para as ondas e para os ventos, quando devia continuar a olhar para o Senhor. Compreendem? A fé dele poderia ter crescido mais. Não cresceu mais por incúria. Pedro teve fé para andar um pouco sobre as águas agitadas, as mesmas águas agitadas, que se ele continuasse a andar, desenvolveriam mais a sua fé. É isso que Deus quer fazer com as dificuldades na minha vida e na vossa vida. É nós termos a nossa fé aumentada. Ora bem, eu tenho tido uma comunhão muito preciosa, ultimamente, com o nosso irmão David Gomes, que vocês conhecem, que às vezes também vos vem aqui falar. E o nosso irmão David Gomes escreveu isto. E eu vou passar a ler aquilo que ele... Vou citar aquilo que ele escreveu. E olha, isto não são palavras de circunstância. Eu sei que ele, pela graça de Deus, está a viver isto. Se a saúde não me pertence, e temos 2 irmãos no hospital, se a saúde não me pertence, ou pertence, a saúde pertence-nos. Se a saúde não me pertence, se o tempo não me pertence, ou o tempo pertence-nos, o Senhor pode me chamar hoje. E lá vai o tempo. Se a saúde não me pertence, se o tempo não me pertence, se o dinheiro não me pertence, se tudo o que é material não me pertencem, se os sentimentos, afetos e compreensão dos outros não me pertencem, então se tudo isto não me pertence, logo não está sob o meu controle, certo? A saúde não está sob o meu controle, o tempo não está sob o meu controle, o dinheiro não está sob o meu controle, tudo o que é material não está sob o meu controle, afetos e compreensão dos outros não estão sob o meu controle, não posso controlar os afetos dos outros, ok? Então, se tudo isto não me pertence, diz o David, logo não está sob o meu controle. Então, porque irei assumir angústias de algo que não está sob o meu controle? Porque é que eu vou assumir angústias destas coisas todas que não estão sob o meu controle? Vou ficar angustiado quando a saúde me faltar? Vou ficar angustiado quando o tempo se for? Vou ficar angustiado quando o dinheiro desaparecer? Quando tudo o que é material sumir? E quando as pessoas não nos entenderem, não nos perceberem, até nos deixarem? Não, diz o David muito bem. Porque irei assumir angústias de algo que não está sob o meu controle. Irei-me aquietar, diz ele. Irei-me aquietar e habitar nos esconderijos do Altíssimo e levantar a sua bandeira onde eu estiver. Fazendo isso, as minhas batalhas serão suas. E colocando a minha ansiedade nele, terei em troca a sua paz. Fantástico, isto é maravilhoso. E eu tive o privilégio de ter este texto que ele me enviou como resultado de uma meditação que eu lhe enviei a ele, da Johnny, como vocês sabem, tetraplégica, e é qualquer coisa. Aquela meditação que ele escreveu é qualquer coisa. E quando eu lhe mandei aquela meditação da Johnny, ele mandou-me isto. Que tinha a ver. Ok. Prezados irmãos, nós precisamos de desenvolver a nossa fé a este ponto. A nossa fé tem que ser desenvolvida a este patamar. Depois há outra coisa que eu quero também dizer, que é o seguinte. Porque é que Deus permite as dificuldades e não sei o quê? Para aumentar a nossa fé, eu já falei, mas há uma outra coisa que o Senhor pretende com as dificuldades. Sabem qual é? Com as tribulações, etc. Quer desenvolver o nosso caráter. Prezados irmãos, o nosso caráter nunca deveria ser o nosso caráter.
O nosso caráter deve ser o caráter do Senhor Jesus Cristo. E são as dificuldades que desenvolvem o caráter do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Agora tomem atenção. O calor da prova, o calor das dificuldades, o calor das tribulações é que nos dá o caráter que nós precisamos de ter. O caráter que não é nosso, o caráter que é o caráter de Cristo. E é o calor, e quando eu digo calor, é calor a altas temperaturas. Estamos a falar de dificuldades assim no extremo, tal como Pedro passou ali, ali a andar sobre as águas ao sentir aquele vento forte e aquelas ondas. Os meus irmãos que estão aqui, até porque sou do vosso tempo, e andamos juntos, alguns de nós, durante bastante tempo, e ouvimos o mesmo ministério de muitos amados irmãos, alguns dos quais já não estão entre nós, já ouviram falar certamente do cadinho. O irmão Sobral gostava muito de falar do cadinho, ele falava muito disto. O cadinho ou o crisol, que é um recipiente em forma de pote, e que é resistente a altas temperaturas. O fogo a altas temperaturas não derrete aquilo. E tem normalmente características refratárias. É resistente a temperaturas muito elevadas. E é ali no cadinho, naquele recipiente, que são fundidos materiais a altas temperaturas. Aquilo vai ao fogo a altas temperaturas para que os materiais que são colocados ali derretam, se fundam. Os ourives, por exemplo, e os alquimistas usam-no já há muitos séculos para purificar o ouro. O ouro é purificado dessa maneira. E uma vez fundido o ouro, a altas temperaturas no cadinho, o ourives pode então proceder à remoção das impurezas, porque as impurezas começam a soltar-se. As impurezas do ouro começam-se a soltar e ele, não sei se é com uma pinça, se como é que é, um utensílio especial, vai retirando todas as impurezas que estão no ouro. E quando ele olha para o ouro e vê o seu rosto nítido, refletido no ouro, e ele não está nítido quando tem muitas impurezas, quanto mais limpo estiver das impurezas, mais nítido será o seu rosto, é então que ele tem o ouro purificado. E é isto que o Senhor faz connosco. Ele coloca-nos a altas temperaturas, nas dificuldades da vida, nas tribulações, etc., para que nós derretamos. Nós temos que derreter, irmãos. O nosso problema é que a gente não derrete. Estamos muito sólidos. Temos que derreter. E ele então, quando a gente derrete, ele vai tirando as impurezas. E o caráter de Cristo vai se formando em nós. E ele olha para nós e vê a sua imagem em nós. É isto que Deus pretende, e esta é uma das razões porque Deus permite isto. Sabem o que é que nós lemos em Deuteronômio 8:7 em relação ao povo de Israel? Lemos assim: Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Sabem para quê? Entre outras coisas. Para te provar e saber o que estava no teu coração. Sabem para que é que Deus manda a prova? É para saber o que está no coração. E aquilo sai fora. As impurezas saem todas fora. Ora bem, uma forma que Deus usa para aumentar a nossa fé é nós encontrarmos dificuldades na nossa jornada enquanto aqui andamos. Essas dificuldades são testes que nos dão a oportunidade de nós escolhermos seguir a vontade de Deus. E eu espero que todos nós tomemos a melhor opção, que é seguir a vontade de Deus. Agora, eu gostava de me debruçar, porque isto parece-me importante, são 3 pequenos detalhes que eu quero aqui destacar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vemos Paulo embarcar para Roma. E ele vai com uma série de outros prisioneiros. E essa viagem marítima que ele vai fazer vai ter muitas dificuldades. E cá está. Vamos olhar para aquilo e vamos ver se a gente aprende alguma coisa com aquilo que se passou com ele. E com as dificuldades porque ele passou, porque ele também não ficou isento das dificuldades. O Senhor não lhe aplanou o caminho a Paulo. E também não nos aplana a nós, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
numa parte da viagem, o apóstolo Paulo alertou a tripulação do navio onde ele ia para... alertou-os dizendo assim, olha, vocês parem, porque se vocês continuarem a navegar, vocês vão ser apanhados por uma grande tempestade e os resultados vão ser desastrosos. E o que é que nós vemos que aconteceu em Atos 27? O versículo 10 diz, dizendo-lhes, foi assim que ele disse, varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Olhem o que ele disse-lhes a eles. E sabem o que a tripulação decidiu fazer? Navegar na mesma. Epá, ó Paulo, tu és marinheiro. Nós é que somos marinheiros, nós é que sabemos. E Paulo estava-lhes a dizer aquilo por revelação divina. O apóstolo Paulo conhecia a vontade de Deus, eles não conheciam. E eles, chicos espertos, que pensam que sabem tudo, que é como nós muitas vezes também nos armamos, em chicos espertos, pensamos que sabemos tudo, não é? Somos peritos no mar, somos peritos nos navios, vemos assim. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Bem, o versículo 12 ainda diz mais. Os mais deles, não era apenas o piloto e o centurião, os mais deles foram de parecer que se partisse e que não se ficasse, como Paulo tinha dito. Ora bem, para evitar os erros que aquela tripulação cometeu e os demais cometeram, e para nós seguirmos fielmente a Deus, eis 3 coisas de que tu te deves lembrar quando estiveres a enfrentar dificuldades. E eu quero destacar estas 3 coisas. De que é que eu me devo lembrar quando estou a enfrentar dificuldades? Bem, em primeiro lugar é ter os olhos do Senhor Jesus Cristo, isso resolve logo tudo, ok? Mas vamos agora em detalhe, nesta passagem, ver daqui 3 coisas. Primeira coisa, segue a Deus e não a opinião dos outros. Primeira lição que nós nunca nos devemos esquecer. Seguir a Deus e não a opinião dos outros. O centurião foi na conversa do piloto e nos demais e o resultado foi desastroso. O centurião, lemos no versículo 11, queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Eu tenho muito medo daqueles que são muito inteligentes, são muito sábios, sabem de tudo e mais alguma coisa e governam a sua vida, enfim, pela sua sapiência. Pobres coitados, tenho pena deles, porque nós não sabemos nada. Nós temos é que fazer a vontade de Deus. E, como o especialista disse que estava tudo bem, o centurião ignorou o aviso de Deus e concordou em seguir a viagem e ir para o mar. Se Deus te disser para fazeres uma coisa, e onde é que a gente vê que Deus diz para a gente fazer o que tem que fazer? Está na Bíblia. Onde é que nós vemos o que é que Deus diz para fazermos? Nas Escrituras. Se Deus te disser para nós fazermos uma coisa e todos os especialistas do mundo te disserem para fazer outra, ouve aquilo que Deus te diz. E nós estamos a ver agora numa sociedade, isto agora falando mais leve, nem falando mais profundo, mas isto vai ao nível da profundidade. Mas falando mais leve, nós estamos numa sociedade em que estamos a ser pressionados por especialistas que o caminho a seguir é um determinado caminho, em várias áreas. Vamos fazer o quê? Vamos seguir a multidão? Vamos seguir o que a maioria diz? Ou vamos seguir o que a Bíblia diz? É uma pergunta para nós refletirmos. A voz de Deus é a única voz que conta. Nosso irmão José Carvalho, no domingo, ainda falou, e também já falou aqui nas Fontainhas, sobre a maioria. Vocês sabem que a maioria muitas vezes está errada. E por isso agora a segunda grande lição é segue a Deus e não a maioria, que nós vemos aqui neste episódio. No navio de Paulo, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, o mais deles. Aquilo era o grupo todo. Ou seja, não eram apenas eles, mas os restantes. Todos concordavam, Paulo estava isolado naquilo que estava a dizer. O porto onde o navio de Paulo se refugiou estava exposto e não era uma boa escolha passar ali o inverno. Então a maioria que estava a bordo achou por bem partir. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu podia dizer aqui muitas coisas, mas eu quero dizer apenas esta que me vem agora a propósito. Se tiveres dificuldades,
que a tua primeira reação não seja fugir delas. Porque a bênção pode estar aí. E a tua própria proteção. A maioria das pessoas, por vezes, está errada. Como nós sabemos, não vou repisar isso. A pressão dos colegas muitas vezes impede as pessoas de fazerem aquilo que Deus quer que façam. E lembra-te que com Deus é a maioria. Nunca te esqueças disto. O que interessa é a vontade de Deus. Podem estar 1 milhão deles a dizer uma coisa completamente diferente. Seja Deus verdadeiro, diz a Bíblia, então o homem é mentiroso. Terceira coisa. Segue a Deus e não as tuas circunstâncias. Olha o que é que nós lemos. E soprando o sul brandemente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Ou seja, foram guiados pelas circunstâncias. Veio aqui uma brisazinha, isto não é ventos fortes, aqui uma brisazinha. Soprando o sul brandemente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto com o estendo de Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, um furacão, e foi o cabo dos trabalhos. Ou seja, Paulo avisou os outros que eles estavam a dirigir-se para a boca do lobo, por assim dizer, e iam se meter no olho do furacão. Mas eles, porque veio ali assim uma brisazinha, isto está bom, a gente está a olhar à volta, ali não se vê nuvens ao fundo, não, está bom tempo, eles são peritos no mar, mas não eram peritos na palavra de Deus nem na vontade de Deus, esse é que era o problema. E avançaram, de qualquer maneira. Só porque tu tiveste uma oportunidade numa determinada circunstância, isso não significa, porque a oportunidade se desenhou, não significa que é para tu avançares. Satanás, sabem que é muito perito em arranjar circunstâncias que são muito convidativas ao crente. E ele cria que circunstâncias à volta da nossa vida são muito tentadoras para nós avançarmos. Não foi isso que ele fez com Jonas? O que ele fez com Jonas? Colocou um barco à disposição dele. Que grande armadilha. O senhor está a cuidar. Eu até tenho aqui um barco, já aqui mesmo de feição para seguir. Olha, foi-se meter na boca do lobo. Precisamos de pedir a direção de Deus. Precisamos de fazer a vontade de Deus. Sabem o que é que o irmão Teles disse aqui há uns tempos? Que não foi agora no domingo, mas já foi aqui nas fontainhas que ele disse. E não foi na última mensagem, penso que foi na penúltima. Ele disse que o Senhor, estou a citá-lo, o Senhor nunca se regulou pelo relógio humano, mas sempre pelo relógio divino. Isto quando ele falou daquela passagem em João capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora, lembram-se? Que ele disse, o Senhor nunca se regulou pelo relógio humano, mas sempre pelo relógio divino. Eu tenho dito muito ultimamente que nós devemos colocar os nossos olhos apenas no Senhor. E eu quero que vocês pensem nisto, porque isto é de veras de grande importância. Deixem-me só que eu tenho aqui as minhas notas. Eu já disse no princípio, e estou a repetir agora, e já disse muitas vezes, que nós devemos ter os nossos olhos no Senhor, apenas no Senhor, e não nas circunstâncias, nem em pessoas. E porquê? Porque nós somos condicionados por aquilo onde estão os nossos olhos. Se nós pusermos os nossos olhos em pessoas, as pessoas vão nos condicionar. Se nós pusermos os olhos nas circunstâncias, as circunstâncias vão nos condicionar. Pedro não foi condicionado pelo vento, ele pôs os olhos no vento e não ficou logo condicionado. Ficou. E se ele tivesse posto os olhos no Senhor, não ficaria condicionado pelo Senhor, e em vez de andar 10 metros, não tinha andado 100 ou 200 ou 300, os metros que fossem necessários. E a minha pergunta é, queremos ser condicionados por quem? Ou por quê? Por pessoas? Por coisas? Ou queremos ser condicionados pelo Senhor? Que tal esta expressão que eu vou dizer ser usada
dirigido ao Senhor e não a pessoas. Nós usamos muito esta expressão dirigida a pessoas. E eu acho que a devíamos usar exclusivamente para o Senhor. Sabem qual é a expressão? Senhor, só tenho olhos para ti. Sabem a que é que a gente anda a dizer isto? Os namorados dizem às namoradas, as namoradas dizem aos namorados, os maridos dizem às mulheres, as mulheres dizem aos maridos, os pais dizem aos filhos, os filhos dizem aos pais. Toda a gente diz a toda a gente. E ninguém diz isto ao Senhor. Senhor, só tenho olhos para ti. Porque de facto nós só devemos ter olhos para o Senhor. Não é para a mulher, não é para o marido, não é para os filhos, não é para ninguém. Olhos só para o Senhor. Devemos estar focados apenas no Senhor. Só tenho olhos para, significa que o amamos mesmo, que estamos ali só para Ele, que, olha, vocês sabem o que isso quer dizer. Pensa no que significa ter olhos só para uma pessoa e faz isso em relação ao Senhor, porque Ele é que merece isso. E queridos irmãos, eu podia ficar aqui a falar não sei quanto tempo, mas devo ficar por aqui. Que o Senhor nos ajude e, como eu comecei, olhando para Jesus. Que Deus nos abençoe.